E aí, Predador, tudo bem? Por aqui Rony Tubarão, especialista nas ciências do sucesso, o policial 6 em 1. Vou falar para você sobre este inimigo que você tem, que todos nós temos, e nós precisamos combatê-los. Muito provável que mais de 90% das pessoas têm este tipo de inimigo. Esse inimigo se alimenta dele, tá? Para que mantenha você talvez no fracasso, na não realização, na pobreza. E, pior ainda, algumas pessoas que conseguem transcender este inimigo acabam fazendo com que às vezes ele retorne, ele ganha forças novamente e retorne quando você passa por algum tipo de adversidade, algum tipo de problema, ele retorna. Então, qual que seria este inimigo terrível que nós temos? O inimigo que todos nós temos, que é esse inimigo interno, tá? É a descrença em si mesmo. Todos nós alimentamos por muitas vezes, infelizmente, este inimigo que é essa percepção de que nós não seremos capazes de realizar alguma coisa, não temos a competência de concretizar algum tipo de projeto ou plano, não teríamos aí a habilidade de realizar aquilo que nós gostaríamos, aquilo que nós sonhamos, tá? E isso é um problema natural de todo mundo. Bom, acredito eu que todas as pessoas de sucesso, até mesmo as de sucesso inclusive, às vezes sofrem um pouco disso, sofrem um pouco sobre a descrença de si mesmo. Ela tem algum revés na vida, ela tem algum revés financeiro, ela tem algumas negativas, ela recebe alguns nãos, fazendo com que ela perceba-se naquele momento como uma pessoa incapaz, como uma pessoa que não é dotada talvez da realização, mas que na verdade isso é bobagem da nossa mente, a nossa mente que trabalha por muitas das vezes combatendo a nossa produtividade, combatendo as nossas possibilidades de sucesso. Visto que, devido, né, a nossa evolução fez com que o nosso cérebro buscasse economizar energia. E essa economia de energia, às vezes, é manifestada dessa maneira, sobre a descrença, sobre a nossa dificuldade em acreditar que é possível, a nossa dificuldade de pagar o preço de fazer acontecer, de fazer valer a pena. Legal? Bom, então eu separei para você aqui cinco sacadas, tá? Os 5 passos para matar esse inimigo terrível, os 5 passos para matar um dos maiores inimigos dos seres humanos. Esses 5 passos que foram utilizados por pessoas, por personalidades. Pega aí, Steve Jobs, Bill Gates, Flávio Augusto, por mim também, por que não? Por mim também não, e por você também não, porque às vezes utilizamos aí exemplos de pessoas grandiosas e tem essa impressão de que nós também não poderemos ser consideradas pessoas de resultado, pessoas de sucesso. E isso é obviamente um erro. E você sim pode ter sucesso, você sim pode ser essa pessoa de resultado. Vamos então aos 5 passos, tá? Coloquei aqui embaixo a colinha, tá aqui na minha mão aqui a colinha, tá? Então uma vez ou outra eu vou olhar aqui para baixo para poder ler para você. Bom, os 5 passos que você precisa seguir e colocar em prática para que você não deixe que essa descrença em você seja manifestada, ou seja, para que você manifeste a fé em si mesmo. Até porque se você observar o seguinte, ó, não importa o que você olha aqui, essa pelúcia de tubarãozinho, o meu livro, tá? Meu livro que é esse aqui, o de Perdedor a Predador, o melhor manual prático para o sucesso já escrito. Esta caneta, tá? Esta xícara com café, esta camisa vermelha, este microfone, este ring light que está aqui, ó, iluminando porcamente aqui esta filmagem. O que acontece? Tudo isso aqui iniciou-se pela fé de alguém. Alguém teve a fé e a crença de perceber que seria possível criar alguma coisa. Eu percebi, por exemplo, que seria possível criar o melhor manual prático para o sucesso já escrito. Assim o fiz. Demorei cerca de 19 anos para entender que poderia fazer e mais 2 só para elaborar, escrever e colocar ele no plano material. Mas iniciou-se aqui dentro. Iniciou-se pela fé em mim mesmo. Assim como alguém descobriu que aquela forma de escrever com a caneta de pena era muito trabalhosa, muito bagunçada e muito suja, essa forma de escrever, e eles foram criando aí outras maneiras de escrever, até o ponto de fazer com que a caneta se tornasse aí um artefato barato, fácil, simples de ser feito e muito acessível. Tal qual a xícara, né? Manipulação da areia para que se tornar vidro e ter esta obra de arte aqui, porque às vezes nós perdemos essa percepção da vida, que como que ela é artística, como que ela pode ser arte, né? Então temos aqui essa xícara que pode ser entendida como uma forma de arte também. Enfim, até tomar um gole de café, ou seja, alguém creu que em algum momento poderia ser possível produzir muito mais café do que apenas o café produzido já pela natureza. Então não importa o que você olha aqui, a fé foi importante para a manifestação de alguma coisa. Esse chapéu que está aqui, este meu óculos, acho que você conseguiu entender. Esta moto que está passando, fazendo um barulhão desgraçado aqui, atrapalhando o vídeo, tudo isso foi oriundo de uma fé. Alguém
não aceitou a sua descrença natural manifestada através da sua mente preguiçosa, que quer economizar energia, e a pessoa creu que seria possível criar alguma coisa. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para você também se tornar uma pessoa de sucesso você precisa acreditar que você consegue fazer alguma coisa desde que você respeite as regras da realidade natural do ser. Eu nomeei de as regras da realidade natural do ser. O que seria as regras da realidade natural do ser? Simples assim. Eu sou um homem, por exemplo, de 35 anos de idade. E eu gosto de esportes para assistir. Eu nunca gostei muito de esporte, mas suponha que eu seja muito bom no futebol, tá? E que eu agora, no auge dos 35 anos de idade, decida aí fazer parte de algum time, de alguma seleção de futebol nacional, até mesmo internacional. E isso seria, obviamente, impossível, visto que 35 anos de idade já é a idade em que a maioria dos jogadores estão largando o futebol e não indo para a carreira de futebol. Bem como também, por exemplo, eu tenho 1,71 m de altura apenas, tá? Sou um pigmeuzinho, sou pequenininho. Não sou tão alto. Porém, essa minha altura, obviamente, ela não é praticável para os times de basquete. Ou seja, chances são que, se mesmo na minha infância eu tivesse uma predisponibilidade, tá, em ser jogador de basquete, eu não me tornaria um profissional no basquete, porque eu não estou respeitando as regras naturais do ser. Acho que você conseguiu compreender. Por exemplo, eu estava conversando com um determinado amigo meu há bastante tempo. Ele, infelizmente, há cerca de 10 ou 11 anos atrás, ele sofreu um atentado aí, tomou 8 tiros, 8 disparos e deixou ele cadeirante. Então, ele não movimenta as suas pernas, suas próprias pernas. E o que acontece? O mundo, às vezes, não é justo. Quando você for criar algum tipo de projeto, algum tipo de ideia que vem na sua cabeça, você precisa, sim, respeitar as regras naturais do ser. E as regras naturais do ser dele impede ele que de repente tenha o movimento das pernas. Porém, hoje é atleta, ele é jiu-jiteiro, é campeão, tá fortão, enfim, ele respeitou as suas regras naturais do ser naquele momento e ele aplicou na sua vida tudo aquilo que ele gostaria de realizar enquanto ele era... Como é que eu falo isso? Porque hoje em dia está tudo complicado quando você fala, você pode ser mal interpretado. Mas desde quando ele tinha lá a funcionalidade das suas pernas. Ou seja, ele realizou muito mais coisa após ficar paraplégico, né, sem os movimentos das pernas, do que hoje, ele realizou muito mais após ficar paraplégico do que antes, quando ele tinha a funcionalidade completa de suas pernas. Então, por quê? Ele respeitou esse primeiro mandamento, que é as regras naturais do ser. Ou seja, aquilo que realmente seja possível de realizar. Tá bom? Porque em tese a gente pode realizar praticamente qualquer coisa que a gente gostaria. Ou seja, talvez agora, se eu quiser me tornar um astronauta, bem provável que não ocorreria, porque eu não estaria disposto a pagar o preço para me tornar um astronauta, fazer a faculdade respectiva, enfim, para a NASA, então isso não iria ocorrer. Então, primeiro, regras naturais do ser. A segunda eu coloquei aqui, ó. Talvez você esteja descrente sobre as suas possibilidades, sobre as suas capacidades, porque você não tem metas claras, você não tem um objetivo claro. Quando você não tem metas claras, você faz com que a sua mente entenda que aquilo é inatingível. Porque a meta clara não é apenas você saber, eu quero atingir R$1 milhão, por exemplo, que é uma meta interessante, apesar de não valer muito mais dinheiro hoje, visto a supervalorização do dólar, né, e o momento de crise, mas R$1 milhão ele é um número bacana, ele é um número visto aí como importante pela maioria das pessoas, claro que sim. Então, você coloca aqui, poxa, eu quero R$1 milhão, mas quando você olha assim, caraca, R$1 milhão, eu ganho 2, 3 mil reais por mês, eu ganho 10 mil, ainda está muito distante da sua realidade. O que acontece? O seu cérebro entende que aquilo não é possível, porque é uma meta que não está clara, uma meta muito distante de ser concretizada. Então você precisa não apenas deixar a meta clara, você precisa colocar o passo a passo. Você precisa de um planejamento, você precisa planejar. Então, além da meta clara, você precisa de um método para chegar até este resultado, tá? E para você atingir essa meta, como que seria interessante? Seria interessante o terceiro passo, você teria que ter um modelo, um molde para se embasar. Como é que você pode fazer isso? Você pode aprender através da modelagem com pessoas que partiram do mesmo princípio, do mesmo estágio que você está hoje, para concretizar aquilo que você gostaria de concretizar. Por exemplo, quando eu fui escrever o meu manual prático para o sucesso, de Perdedor Predador, eu me conectei com pessoas que já haviam escrito livros, para entender qual o caminho que ele fez, como que ele usou, qual aplicativo que ele usou no celular para escrever, de repente, ou se ele escreveu primeiro no papel, depois ele passou para a parte digital, ele mandou para uma pessoa fazer lá as avaliações para saber se estava escrito certinho, depois ele mandou lá para diagramação, alguém fez a capa, enfim, eu cortei este caminho, tá? Pegando moldes de pessoas que já o fizeram. Eu tenho 2 amigos muito próximos meus aqui, que é o Fábio Flores, tá? O desenvolvedor de pessoas aqui no Espírito Santo, e o humorista nacional Rossini Macedo Tony dos Couros, é meu camarada, inclusive o Rossini Macedo aí, ó, que escreve o prefácio do livro, se dá para ver aqui, ó, ele que escreve aqui em amarelo no finalzinho. Ele escreveu uma rima de cordel para o meu livro. Então o que acontece?
ocorre que eu tive moldes de pessoas, eu modelei pessoas que já realizaram aquilo que eu gostaria de realizar. Ah, você quer aprender um pouco mais sobre modelagem? Eu tenho um vídeo aqui no canal também de Perdedor Predador, tem um vídeo aqui que fala diretamente sobre modelagem. Acredito eu ser o melhor vídeo explicando você como modelar de forma rápida, direta e barata, tá? Gratuita. Você consegue modelar os maiores do mercado que você gostaria de adentrar, respeitando aí os seus talentos e as suas regras naturais do ser. Então vamos para o quarto insight aqui. Você já sabe que você precisa de um molde, modelar alguém. O quarto seria o seguinte. É o processo. Às vezes você começa a descobrir que você é capaz de fazer, você respeita as regras naturais do ser, você tem uma meta, tá? Você aprende a modelar as pessoas, mas você não está fazendo avaliações de processo. O que você está fazendo? Você está sendo insistente. Ser insistente é burrice, não funciona. Você precisa ser persistente. A diferença de insistência e persistência é muito simples. A insistência é quando você tem um objetivo, tá? Ou seja, eu quero abrir essa porta, é um objetivo. E você só tem uma rota para atingir esse objetivo. Isso não é inteligente. É importante que você tenha esse mesmo objetivo, mas não se importe muito com a rota. Porque bem provável, chances são que essa rota vai ter que ser mudada. Talvez você não vai encontrar a chave, vai ter que arrombar a porta, vai ter que pular o muro, vai ter que dar a volta, vai ter que cavar um buraco, enfim. Você vai encontrar uma maneira. Ou seja, você não está observando, tá, a avaliação de cada momento, de cada processo. Porque apesar de você saber como chegar lá, você ter um planejamento, você ter um objetivo, você ter passo a passo, você não está avaliando os resultados. E sem avaliar os resultados, você não tem como saber se está funcionando ou se não está funcionando. Legal? E o quinto passo é o seguinte. Refaça os planos. Literalmente isso. Então você observou que passo a passo funcionou, que deu certo tal. Modelei já alguém, mas já atingi onde eu gostaria, mas eu quero ir mais longe. Então você vai buscar pessoas que também foram mais longe. Ou você vai refazer os seus planejamentos, seus projetos. Vou te dar um exemplo muito simples. Eu tinha um projeto bem específico para ser lançado em 2020. Porém, veio a situação da pandemia e aconteceu o quê? Fez com que eu mudasse completamente o projeto. Eu continuo com o mesmo objetivo, o mesmo foco. Porém, eu tive que dar um jeito de otimizar a aplicação e até acelerar os meus processos de aplicação do que eu gostaria, do que eu quero fazer. Por quê? Porque a pandemia me obrigou a tomar tais tipos de medidas, mas respeitando o meu objetivo, o meu foco principal. Legal? Bom, acho que esses 5 passos vai ser interessante aqui, vai ser o suficiente para você conseguir atingir os seus objetivos. Até resumir aqui, vamos lá. Respeite as regras naturais do ser, tá? Precisa de metas claras, tá? Metas claras, direto ao ponto, com passo a passo. Modele quem já fez, busque moldes, modele as pessoas. Quer saber um pouco mais sobre modelagem? Procura aqui no canal, tem um vídeo sobre modelagem, tá? Avalie cada passo no processo de realização e, por fim, refaça os projetos, os planos. Em especial se você já conquistou aquilo que você gostaria. Se conquistou, meu amigo, não existe, tá? Não existe estabilidade no planeta, no universo, no mundo. A sua vida não é estável. Então, se você atingiu o objetivo que você gostaria, refaça os projetos e os planos, agora até mesmo projetos maiores, tá? Com resultados melhores e maiores. Por quê? Porque o princípio da entropia rege o universo. Ou se está crescendo ou se está morrendo. Não existe estabilidade. Atingir um patamar, um platô, comemore, obviamente, desfrute das suas conquistas, mas aumente, alimente ainda mais essas suas metas, o que você gostaria de realizar. Beleza? Bom, eu sou o Tubarão e eu desperto predadores. É um prazer imenso ter você aqui. Um forte abraço para você, até o próximo vídeo e fica aí então com o recadinho. Valeu! E se você chegou até aqui, é sinal que esse conteúdo foi relevante para você. Então eu peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu sou o Rony Tubarão, policial 6 em 1. Conhecido por ser policial militar, tatuador, cantor e compositor, escritor, humorista, além de redator e empresário. E este canal é voltado para você, que de repente se encontra ou inseguro, ou confuso, talvez perdido, referente ao seu sucesso e à sua atividade profissional. Ou até mesmo você que já até identificou qual é o seu talento, o seu propósito, mas ainda não sabe qual que é o próximo passo a ser dado. Por aqui você terá acesso a todo o conteúdo que eu já somei em mais de 21 anos voltados para o desenvolvimento pessoal, sucesso, lendo mais de 1000 livros, investindo mais de R$100 mil em conhecimento através de livros, cursos, treinamentos e mentorias. Para você também ter acesso aí ao melhor manual prático para atingir o sucesso já escrito. É isso mesmo, best-seller de Perdedor a Predador, em que você aprenderá com mais de 1000 best-sellers do Brasil e do mundo, além de ter conhecimento adquirido em mais de 21 anos, tendo investido aí mais de R$100 mil em mentorias, cursos, livros e treinamentos, por apenas R$18,97. O link tá aqui embaixo. Ei, acabou o vídeo. Bora pro próximo. Esse aqui já acabou. Mas nas playlists tem muito conteúdo de qualidade para você. Bora, predador!